Por que crimes chamam tanta atenção? Por que canais que tratam de assuntos criminais, assuntos obscuros, séries que tratam sobre investigação, chamam tanta atenção? Alguns acreditam que seja porque desta forma possamos estar fugindo da realidade. Não. Quando nós aproximamos do que é crime, nós aproximamos cada vez a nossa presença a uma triste realidade. Você está em casos policiais e outros crimes. Hoje nós veremos um crime inexplicável, inaceitável e que tomou, numa época em que ainda não existia internet, proporções internacionais. Nunca na história do mundo antes um ator havia assassinado uma atriz, principalmente em pleno trabalho. Hoje eu vou apresentar para vocês o caso Daniela Pérez. A morte da atriz Daniela Pérez foi um caso policial notório e de grande repercussão no Brasil. Recebeu ampla cobertura da imprensa e causou comoção popular. Daniela Ferrante Pérez Gazola, mais conhecida como Daniela Pérez, nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de agosto de 1970. Foi uma atriz e bailarina brasileira, filha da autora de telenovelas Glória Pérez e casada com o ator Raul Gazola. Foi assassinada com 18 golpes de punhal durante a participação em sua terceira novela, a novela De Corpo e Alma, no dia 28 de dezembro de 1992. Ocorrido nesse dia, recebeu ampla cobertura da imprensa e causou comoção popular. Data do início, 28 de dezembro de 1992. Local, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, capital. 2 participantes, Paula Tomás e Guilherme de Pádua. Arma do crime, um punhal. Como aconteceu o assassinato? Em 1992, a atriz Daniela Pérez interpretava na novela De Corpo e Alma, de autoria de sua mãe, a autora Glória Pérez, a personagem Yasmin, que se envolvia momentaneamente com o personagem Bira, vivido pelo ator Guilherme de Pádua. O corpo da atriz de 22 anos, Daniela, foi descoberto num terreno baldio do Rio de Janeiro. Se fosse viva, ela faria hoje 50 anos. O crime ganhou ainda mais repercussão por Daniela estar a atuar na telenovela do horário nobre da TV Globo, De Corpo e Alma, também em exibição em Portugal. Por aquela altura, foi a primeira novela brasileira da história da recém-SIC, emissora portuguesa, e, sobretudo, por o principal suspeito do crime ser o ator Guilherme de Pádua, de 23 anos, com quem Daniela contracenava. Protagonizavam um casal romântico, Yasmin e Bira, que acabara de romper na novela. Na tarde do dia 28 de dezembro, Daniela e Guilherme gravaram a cena do fim do romance de Yasmin e Bira. Logo após as gravações, o ator teve uma crise de choro e procurou inquieto por Daniela diversas vezes no camarim,
o que foi presenciado por camareiras do estúdio. Segundo estas camareiras, ele entregou a Daniela 2 bilhetes, os quais a jovem se recusou a dizer do que se tratava, aparentando grande nervosismo. Na polícia e na justiça, o que foi confirmado também pelos depoimentos da mulher de Guilherme de Pádua, Paula Tomás, Guilherme disse que estava nervoso por acreditar que seu papel estava sendo reduzido na novela, uma vez que naquela semana não havia aparecido em 2 capítulos que foram ao ar. No fim da tarde, Guilherme deixou o estúdio Taikon, na Barra da Tijuca, onde a novela era gravada. Foi até seu apartamento, na Avenida Atlântica, em Copacabana, e buscou sua mulher Paula Tomás, grávida de 4 meses na época. Munidos de um lençol e um travesseiro, o casal deixou o prédio novamente, em direção aos estúdios Taikon, onde Daniela continuava gravando. Chegando ao local, Paula não saiu do carro, mas ficou deitada no banco de trás do Santana de Guilherme, coberta com um lençol, enquanto o ator retornou ao estúdio para terminar as gravações das suas cenas. Por volta das 21 horas, as gravações terminaram. No estacionamento, Guilherme e Daniela tiraram fotos com fãs, e então Guilherme saiu dirigindo seu Santana, que foi seguido pelo motorista das crianças com quem havia tirado as fotos. Em seguida, a atriz saiu do estúdio dirigindo um Escort. O motorista viu quando Guilherme parou o carro num acostamento ao lado do posto de gasolina onde Daniela parou para abastecer o carro. Confirmado pelos frentistas do posto, que, preocupados com a possibilidade de assalto, ficaram atentos ao ocupante do carro e se tranquilizaram ao perceberem o ator. Ao sair do posto, Daniela teve seu carro fechado pelo carro de Guilherme. Os dois desceram de seus respectivos automóveis e Guilherme desferiu um soco no rosto da atriz, que caiu desacordada. Esse fato foi presenciado por 2 frentistas do posto. Guilherme então colocou a atriz desacordada no banco de trás do seu carro, agora dirigido por Paula, e tomou a direção do carro de Daniela. Da Avenida das Américas, os carros seguiram até a rua Cândido Portinari, uma rua deserta da Barra da Tijuca, e pararam num terreno baldio. Lá, Guilherme e Paula começaram a apunhalar Daniela. Primeiro dentro do carro, depois no matagal próximo. A perícia comprovou que Daniela Pérez foi morta com 18 estocadas que atingiram o pulmão, o coração e o pescoço. O advogado Hugo da Silveira, que passava pelo local do crime, achou estranho 2 carros parados no local ermo e, pensando em se tratar de um assalto, anotou as placas. Viu no Santana um homem e uma mulher de rosto redondo, que confirmou mais tarde tratar-se de Paula Tomás. O advogado dirigiu-se então à sua casa, de onde chamou a polícia. Ao chegar ao local, a polícia só encontrou o carro de Daniela e os documentos do carro em nome do ator Raul Gazola, marido de Daniela. Enquanto um dos policiais seguia para a casa de Raul, o outro manteve guarda no local. E para se proteger do matagal sinistro e perigoso, o policial, mesmo armado, achou por bem resguardar-se atrás de uma árvore, quando tropeçou no corpo de Daniela. Na delegacia, Guilherme e Paula chegaram a consolar a mãe de Daniela, Glória, e Raul Gazola. A frieza foi tanta que chegaram a solicitar deles que os mantivessem informados sobre o enterro e os desdobramentos do caso. A polícia, sabendo a placa do carro, foi até os estúdios Taikon e descobriu que o proprietário era Guilherme de Pádua, apesar de uma letra estar errada.
A placa anotada foi OM 1115 e a placa do ator na planilha do estúdio era LM 1115, o que mais tarde se comprovou que a placa do carro tinha sido adulterada com fita isolante pelo ator, de LM 1115 para OM 1115, o que eliminou a alegação da defesa de crime passional. Na manhã do dia 29 de dezembro, a polícia chegou ao apartamento de Guilherme e ele foi levado para a delegacia. Inicialmente, o ator negou a autoria do crime, mas no mesmo dia, encurralado pelas provas, acabou admitindo a autoria. Numa conversa com os policiais, Paula chegou a confessar a participação no crime, mas em depoimento negou envolvimento. O delegado do caso chegou a ouvir um telefonema de Guilherme para Paula, em que ele dizia que iria segurar tudo. Ou seja, assim, a polícia também passou a suspeitar de Paula. Guilherme e Paula ficaram presos definitivamente no dia 31 de dezembro, após reivindicarem o direito de só falar em juízo. Ao longo dos 5 anos até o julgamento, Guilherme de Pádua atestou várias versões através da imprensa. Nenhum dos dois convenceu o júri, e ambos foram condenados por homicídio qualificado, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. O crime foi em destaque em todos os telejornais no Brasil e até no exterior, como a CNN e a BBC. Esse programa vai ao ar em horário nobre nas maiores redes de televisão dos Estados Unidos. Esta semana, um capítulo especial sobre a morte de Daniela Pérez. Em Miami, o noticiário para a colônia de língua espanhola. Em San Antonio, no Texas, a notícia mais importante não foi a troca de presidente, mas o assassinato de uma estrela de novela. No México, o mundo ficou estarrecido com o assassinato. O impacto atingiu toda a imprensa. O severo jornal New York Times, no mesmo dia em que o presidente George Bush chegava à Somália, dedicou meia página no primeiro caderno ao crime que chocou o Brasil. O jornal tabloide Newsday, também de Nova York, disse que o crime da estrela sexy levou o Brasil à loucura. A rede de televisão CNN mostrou para o país inteiro uma reportagem que dizia: é um caso dramático de a vida imitar a arte. A repórter acha que nos últimos tempos nada chocou mais os brasileiros do que a morte de Daniela. Para o programa Entertainment Tonight, na novela de maior audiência do Brasil, ele fazia o papel de amante violento. Na vida real, segundo a polícia, ele matou a maior estrela do Brasil. This is NBC Nightly News. Nunca uma reportagem sobre o Brasil ocupou tanto espaço de um jornal em rede nacional, no horário nobre, nos Estados Unidos. No jornal Nightly News da rede NBC, uma das maiores do país, o assassinato de Daniela foi a última reportagem da edição de ontem. Ao longo de 3 minutos, 30 milhões de americanos se emocionaram com a tragédia. She was Brazil's sultry soap opera queen, 22-year-old Daniela Pérez. Após o crime, Glória Pérez se afastou da novela por 7 dias, deixando para Gilberto Braga e Leonor Baceres a responsabilidade de escrever os capítulos e dar um fim aos personagens. A autora retornou após uma semana e incluiu mais 2 temas na trama: a morosidade da justiça e a inadequação do Código Penal brasileiro. Daniela Pérez havia gravado cenas em que apareceriam na novela até 16 de janeiro de 1993, quando lhe foi feita homenagem pelos atores e equipe da novela. A partir de 29 de dezembro de 1992, os capítulos prontos foram editados para remover o assassino das cenas. Em virtude dos acontecimentos, a novela nunca foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. A indignação popular
que se seguiu a esse episódio resultou na alteração, por iniciativa da autora Glória Pérez, da Lei dos Crimes Hediondos, que conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas. A partir daí, o homicídio qualificado, praticado por motivo torpe ou fútil ou cometido com crueldade, passou a ser incluído através da Lei 8.930 de 1994 na Lei dos Crimes Hediondos, que não permite pagamento de fiança e impõe que seja cumprido um tempo maior da pena para a progressão do regime fechado ao semiaberto. Em 2006, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a proibição de progressão do regime. Na prisão, nasceu o filho de Paula e Guilherme, Felipe, em maio de 1993. O casal se divorciou ainda na prisão após a mudança de versão de Guilherme para o crime, ao dizer que Paula também participou. Ambos saíram da cadeia antes, cumpriram apenas 7 anos de pena e saíram em 1999. A versão provada no tribunal da motivação do crime foi a apresentada pelo promotor Maurício Assayag e pelo advogado de acusação Arthur Lavigne. De acordo com o depoimento de testemunhas, Guilherme assediou Daniela visando beneficiar-se de sua amizade, por se tratar da filha da autora da novela. Ele mesmo admite isso em depoimento ao juiz no tribunal do júri. Na semana do crime, ficou inseguro ao receber os capítulos da novela e perceber que seu personagem não estaria presente em 2 capítulos. Pensou que seu personagem estava diminuindo por influência de Daniela, supondo que Daniela havia contado à mãe das suas investidas. O ator manipulou a esposa, estimulando ainda mais o ciúme dela, conhecida por já ser extremamente ciumenta, e com histórico de ter agredido outras mulheres. E juntos arquitetaram o assassinato. Desde o início das investigações, os peritos deixaram muito claro que a arma do crime não foi uma tesoura, foi um punhal. O laudo da perícia revela que os ferimentos que atingiram Daniela foram feitos por um instrumento pérfuro cortante com 2 gumes. Segundo Rafael Pardelas, diretor do IML e responsável pelo laudo pericial incluso no processo do crime, as perfurações encontradas na blusa de malha que Daniela usava mostram que o instrumento não entrou esgaçando como uma tesoura entraria, mas cortando como uma lâmina de 2 gumes pode fazer. A tesoura, para ser considerada pérfuro cortante, terá que ser acionada aberta, o que, sem dúvida, acarretaria, além de um número variado de lesões muito superficiais, outras que se restringiriam à epiderme, o que não aconteceu. Os golpes foram precisos e atingiram 8 vezes o coração de Daniela. Outra evidência que desmente a manobra, apunhalar alguém com uma tesoura aberta, provoca inevitavelmente ferimentos na mão de quem apunhala, porque a pessoa teria que agarrar o gume para efetuar os golpes. Nem Paula Tomás, nem Guilherme de Pádua tinham qualquer ferimento nas mãos. A tesoura foi inventada para escamotear a premeditação. Estaria no carro para que Paula Tomás abrisse sacos de leite. De acordo com essa versão, Paula Tomás estava sempre tomando leite, mesmo dentro do carro, nos trajetos cotidianos. Por isso precisava ter sempre uma tesoura na mão. Porém, as pessoas que conviveram com ela nunca a viram tomando leite e depois do crime não há registros que ela o tenha feito. A premeditação ficou comprovada pela presença de Paula Tomás escondida num lençol, a adulteração perfeita da placa do carro do casal, a emboscada no posto de gasolina, presenciada pelos frentistas. Complementou-se com a dissimulação, o casal de criminosos indo prestar condolências à família da vítima. Uma das motivações do crime teria sido um ritual de magia negra. Os 2 assassinos foram condenados por júri popular e libertados em 1999. Solto desde 1999, Guilherme de Pádua
que estreava em televisão na novela Corpo e Alma, uma novela que fez sucesso por abordar temas incomuns, até então, como a doação de órgãos, subcultura gótica e clubes de striptease masculino, casou-se segunda vez em 2006 com Paula Maia, 14 anos mais nova, que conhecera na igreja evangélica que passou a frequentar. Os dois divorciaram-se em 8 anos. Abre aspas. Ele é um grande manipulador. Fecha aspas. Acusou ela após a separação. Em 2017, Pádua casou-se com Júlia Lacerda e tornou-se pastor da Igreja Batista de Lagoinha, em Belo Horizonte, sua cidade natal. A sua última aparição pública foi em 24 de maio de 2020, em Brasília, numa manifestação de apoio ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, contra a democracia, contra a imprensa. Abre aspas, se Deus quiser, o Brasil vai mudar. Fecha aspas, publicou entre ofensas à classe política nas suas redes sociais, como legenda de uma fotografia onde surge de máscara com as cores da bandeira do Brasil. Estamos aqui no Congresso Nacional, agora estamos indo ali. Isso mesmo, dá beijo, Mato. Beijo, beijo, Mato. Estamos indo ali para a manifestação, né? Em prol do Brasil. É isso mesmo, gente. O Brasil precisa mudar. Precisa. Esses políticos corruptos, esses esquemas de tetas públicas que o pessoal fica só explorando o povo brasileiro e o dinheiro e as melhorias não chegam na mão do povo, não chegam na vida do povo. Se Deus quiser, o Brasil vai mudar, né, meu amor? Se Deus quiser, amor. Beijo, beijo. Tchau, gente. Paula Tomás, que agora prefere ser chamada de Paula Nogueira, depois de sair da prisão, fez um curso de gestão de empresas. Raul Gazola, hoje com 65 anos, sofreu de depressão, pânico e ansiedade nos anos seguintes à morte de Daniela. Voltou a casar-se 12 anos depois com a estilista Marilza Palhares, com quem teve uma filha e de quem se separou em 2003. Em 2005, casou-se com a piloto de aviões Fernanda Loureiro. Não dá para acreditar que alguém seja capaz de matar uma pessoa de 22 anos com toda a vida pela frente, com toda alegria, com toda energia, por um simples fato que é totalmente incompreensível a mim, é totalmente incompreensível ao povo todo, é totalmente incompreensível a todas as pessoas que trabalhavam com ela. O Daniel Filho deu uma declaração ontem de que nunca ouviu na vida, na história da televisão brasileira, na história do cinema americano, tamanha brutalidade. E as razões que fizeram isso acontecer, só a polícia pode descobrir, e eu tenho fé que a polícia vai descobrir. O que o Guilherme de Pádua está dizendo não me interessa. Todas as coisas que ele está contando, todas as coisas que ele está se contradizendo, não quero saber, porque a Dani é uma pessoa maravilhosa, amiga, amorosa, minha amante, uma pessoa linda. Sofreu 3 ataques cardíacos nos últimos anos, mas sem sequelas graves. A sua última participação como ator de televisão foi na novela A Força do Querer, da Globo, da autora e ex-sogra e amiga Glória Pérez, hoje com 72 anos, que nos 3 anos seguintes à morte da filha não escreveu para se dedicar o tempo inteiro ao caso. Depois da morte de sua primogênita em 1992, Glória foi abalada em 2002 pela morte de Rafael, o seu terceiro filho, portador da síndrome de Down. Morreu aos 25 anos por infecção intestinal generalizada após uma operação. Depois de um recado muito especial que eu tenho para você, nós vamos analisar esse crime. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. Analisando o caso Daniela Pérez.
que podemos ver com isso? Muitos dizem que a vida imita a arte, ou que a arte imita a vida, quando na realidade é tudo uma coisa só. Ninguém escreve uma ficção se não estiver baseada nos seus sentimentos, experiências ou conhecimento do que acontece à volta, mesmo que esse conhecimento não tenha sido presencial, tenha sido por estudo, por laboratório, por pesquisas. Glória sempre foi conhecida por uma autora que deu muita oportunidade a atores novatos. Muitos iniciaram suas carreiras nas novelas de Glória Pérez. O que ela jamais poderia imaginar é que a porta que ela abriu era para um assassino. Um cara que já tinha um histórico complicado, uma vida marginalizada, até mesmo considerando isso no meio artístico. Para quem não sabe, Guilherme de Pádua começou num grupo no Teatro Alasca, antigo Teatro Alasca, em Copacabana, onde exibia um espetáculo chamado Os Leopardos. Quem não tem conhecimento do que eram os Leopardos, eram homens que não faziam somente o striptease. Eles dançavam nus e praticavam determinadas coisas no palco. Ali ele conheceu a sua esposa, ex-esposa, cúmplice no assassinato, Paula Tomás. Não querendo ser preconceituoso, longe disso, muitas pessoas se prostituem na vida por necessidade ou até mesmo por escolha. Muitas pessoas não se prostituem e são assassinas. Muitas pessoas não se prostituem e são criminosas. Mas Guilherme já mostrava uma sede de ascensão e sem limites para chegar onde ele queria. Ele foi recuperado pelo sistema penitenciário, ele mudou. Eu não sou ninguém para dizer isso. Eu não sou ninguém para julgar. Porque, tecnicamente falando, perante a justiça, felizmente ou infelizmente, ele já cumpriu a sua pena. Eu, particularmente, não acho que tenha sido uma pena razoável. Acredito que um caso desse ainda não exista lei no Brasil para punir. Mas fica aqui o recado. Infelizmente, todo crime, toda tragédia serve como um aprendizado. Tem uma função, mesmo que de forma negativa e dolorosa, uma função didática. E o que a gente tem que aprender com isso? Muito cuidado com pessoas que fazem qualquer coisa para subir na vida. Muito cuidado com pessoas que se aproximam de você tentando algo. Às vezes o que aparenta ser uma amizade sincera, às vezes o que aparenta ser um sentimento puro, nada mais é do que um puro interesse. E alguém que é capaz de fazer algo assim, não tem como se calcular o que essa pessoa seja capaz de fazer caso não alcance o seu objetivo e caso seja contrariada. Meu nome é Luiz César Rangel. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. E eu te encontro no próximo crime.